Mateus 4, nós vamos ler a partir do versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo a sede, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Alguém já disse que se você está nervoso, você deve ir pescar. Eu, particularmente, estou convicto de que uma pescaria não funcionaria para mim nem como distração, nem como expediente para acalmar a irritação ou a inquietação, porque eu, particularmente, eu ficaria mais irritado de ter que ficar parado num barco esperando o peixe morder a isca. Eu preferia fazer qualquer outra coisa do que ficar ali. Então, isso não é o tipo de coisa para mim. Mas apesar disso, eu sei que dentre as várias técnicas disponíveis aos amantes da pesca, você pode pescar ou com rede ou com linha e anzol. Enquanto a pesca com rede se limita a capturar os peixes que tiveram o azar de estarem no local onde a rede foi lançada, a pesca com linha e anzol captura o peixe mediante uma propaganda enganosa, que é a isca que está presa ao anzol. Se soubesse que não existe almoço grátis, essa frase ela é uma máxima que descreve do ponto de vista econômico o universo criado por Deus. Se soubesse que não existe almoço grátis, o peixe não teria sido vítima da propaganda enganosa representada pela isca presa ao anzol. Porque o pobre do peixe, ele pensou que estava ganhando um almoço grátis. Quando, na verdade, ele se transformou no almoço do pescador. Na passagem que nós lemos, nós observamos Jesus convocando os seus 4 primeiros discípulos. E ao fazer isso, Jesus aproveita o fato de que eles são pescadores e Jesus, então, usa a imagem da pescaria para ilustrar a pregação do Evangelho. Jesus diz para Pedro e André: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Isso está no versículo 19. A partir dessa ilustração, nós podemos concluir que ao pregar o Evangelho aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, você os está pescando para o reino de Deus. É isso que você faz. Sempre que você prega o Evangelho para alguém, você está pescando essa pessoa para o reino de Deus. Mas como é que você deverá pescar as pessoas para o reino de Deus? Será que você deve pescá-las com rede? Ou será que você deve pescá-las com linha e anzol? Você deverá pescar as pessoas para o reino de Deus com rede e não com linha e anzol. E a razão é simples. Conforme nós constatamos, o uso de linha e anzol constitui propaganda enganosa.
Vamos pensar realmente numa pescaria literal. Quando você lança a linha, o anzol, você está tentando enganar o peixe. Como eu disse antes, você está querendo fazer o peixe pensar que ele está ganhando o almoço grátis, de graça. Ele não precisou se esforçar para conseguir aquele alimento. Não, está ali. Só esperando alguém chegar e abocanhar. Quando você pesca com linha anzol, você está tentando enganar o peixe. Então, agora trazendo para a questão da pregação do Evangelho. Ao pregar o Evangelho, você está pescando as pessoas para o reino de Deus. Mas ao pescar as pessoas para o reino de Deus, você deve pescá-las com rede, não com linha e anzol, porque se você pescá-las com linha e anzol, você estará incorrendo em propaganda enganosa. E Jesus, ao pregar o Evangelho, Jesus jamais incorreu em propaganda enganosa. Porque se tivesse feito isso, se Jesus tivesse incorrido em propaganda enganosa ao pregar o Evangelho, ele teria pecado contra Deus, o Pai, pela violação do 9º mandamento que proíbe o falso testemunho. Se tivesse testemunhado falsamente acerca do Evangelho, Jesus não se qualificaria para ser o Salvador do mundo, visto que a morte de Jesus na cruz só é aceitável ao Pai como sacrifício vicário, expiatório e propiciatório, devido à sua vida de perfeita obediência à lei de Deus. Jesus jamais pescou pessoas para o reino de Deus com linha e anzol. Jesus sempre pescou indivíduos para o reino de Deus com rede, jamais incorrendo em propaganda enganosa ao pregar o Evangelho e ao atrair as pessoas para o seu reino. Então você deve fazer como Jesus e jamais pescar pessoas para o reino de Deus com linha e anzol. Você deve imitar a Jesus e pescar pessoas para o reino de Deus com rede, jamais incorrendo em propaganda enganosa ao pregar o Evangelho aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. E até o final dessa pregação nós vamos demonstrar o que nós queremos dizer com pescar para pessoas para o reino de Deus com rede, em distinção da pesca com linha e anzol. Mas antes disso, como saber se você está pescando pessoas para o reino de Deus com linha e anzol? Como saber se você está incorrendo em propaganda enganosa ao pregar o Evangelho aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos? Eu criei aqui, ou escrevi aqui, três modos pelos quais você pode saber se está pescando com linha e anzol, se você está pescando usando propaganda enganosa, se você está pregando o Evangelho incorrendo em propaganda enganosa, se você está testemunhando falsamente acerca do Evangelho. Você intenta atrair pessoas para o reino de Deus mediante propaganda enganosa sempre que você ou modifica ou nem mesmo menciona o estilo de vida que Deus impõe a todos. Eu vou repetir. Você intenta atrair pessoas para o reino de Deus mediante propaganda enganosa sempre que você ou modifica o estilo de vida que Deus impõe a todos, ou então nem menciona o estilo de vida que Deus impõe a todos. Outra definição: você pretende trazer pessoas para o reino de Deus via propaganda enganosa sempre que enfatiza todas as bênçãos que Jesus pode conceder às pessoas, sem apontar para os muitos pecados ou todos os pecados dos quais essas mesmas pessoas devem se arrepender e fazer restituição a quem de direito. Você fala de tudo aquilo que Jesus pode fazer pela pessoa, sem mencionar os pecados dos quais a pessoa deve se arrepender. Terceira definição: você tenciona conquistar as pessoas para o reino de Deus por meio de propaganda enganosa, sempre que
em vez de confrontar a cegueira espiritual que impede essas pessoas de apreciar a beleza de Jesus, você primeiro assume o ponto de vista delas, segundo o qual não há nada de formoso em Jesus, e então você promove uma caricatura de Jesus, um Jesus deturpado com tudo aquilo que é atraente àqueles que ainda estão mortos em delitos e pecados. E talvez seja necessário exemplificar como, na prática, as pessoas são pescadas para o reino de Deus com linha e anzol mediante propaganda enganosa. Mas antes desse exemplo, é necessário um pequeno prefácio. Eu me recuso a me curvar diante da perversão da linguagem e do discurso pelo qual a cultura anticristã dos nossos dias intenta minimizar e higienizar o pecado. Essa perversão da linguagem e do discurso pode ser detectada pelo modo politicamente correto como a mídia se refere à prostituição e às prostitutas. As mulheres que se prostituem nas ruas são denominadas profissionais do sexo, com a implicação de que o modo pelo qual ganham a vida, entre aspas, é uma profissão como qualquer outra. Qual é a tua profissão? Ah, eu sou secretária. Qual é a tua profissão? Eu trabalho num salão de beleza. Qual é a tua profissão? Eu sou profissional do sexo. Como se fosse qualquer outra profissão qualquer, quando de fato não é. Não é uma profissão. Não é um trabalho digno. É um trabalho indigno. Já as mulheres que se prostituem e compartilham os seus atos de prostituição em sites pornográficos como o OnlyFans, essas mulheres são denominadas pela mídia como modelos do OnlyFans. Ou então, influencers do OnlyFans. Se você não sabe o que é OnlyFans é um site que, segundo eu entendo, originalmente ele não foi criado para promover a prostituição. Originalmente ele foi criado para artistas, pessoas que desenvolvem algum tipo de arte e não tem, digamos assim, não tem financiamento para produzir a sua arte. Então, aqueles que são fãs desses artistas, eles financiam os seus artistas preferidos. E ao financiar, eles recebem regalias, como vídeos exclusivos, né? De repente, tu pode observar o teu pintor favorito criando a sua arte, assim por diante. Só que esse site ele foi dominado por prostitutas. E como o criador desse site, dessa plataforma, ele ama mais o dinheiro do que qualquer outra coisa, ele pensou, bom, eu criei isso aqui com um objetivo. Está sendo usado para outro objetivo, eu não importo com isso. Desde que eu esteja ganhando dinheiro, eu vou permitir que mulheres se prostituam e transmitam as suas prostituições através da minha plataforma. Essa perversão da linguagem que faz, ou que quer nos obrigar a chamar as prostitutas de modelos ou influencers, essa perversão da linguagem do discurso que quer minimizar e higienizar o pecado, deve ser prontamente rejeitada por aqueles que professam a fé em Jesus. Porque se nós cedermos a essa linguagem, nós estaremos violando o 9º mandamento. Prestar falso testemunho. Porque nós sabemos que aquilo lá é prostituição, mas nós não chamamos de prostituição. Nós chamamos de uma coisa diferente de prostituição. Então nós estamos prestando falso testemunho, nós estamos mentindo. É por essa razão que, em vez de chamar Lily Phillips de modelo ou influencer do OnlyFans, eu a chamo de prostituta do OnlyFans. Pois bem, essa mulher que ficou infame em 2024, não se escandalize, ou melhor, se escandalize. Isso deveria escandalizar a todos nós. Ela ficou infame em 2024 por manter relações sexuais com mais de 100 homens
num período de 24 horas. Isso foi tratado como se... Sabe quando ocorrem as Olimpíadas e os recordes são quebrados, né? O recorde mundial ou o recorde pan-americano foi quebrado e aquilo lá é comemorado como um feito do esporte? É mais ou menos assim que a mídia comemorou. Um recorde foi quebrado. Mais de 100 homens em menos de 24 horas. Mas essa mulher, ela se converteu a Jesus. E ela foi batizada há mais ou menos um mês. No dia 28 de dezembro do ano passado. Hoje é dia 29 de janeiro, né? Então, um mês. Ela se converteu a Jesus e ela foi batizada em 28 de dezembro de 2025. Mas mesmo após a sua profissão pública de fé em Jesus, mesmo após o seu batismo, ela manteve e mantém o firme propósito de continuar prostituindo-se publicamente pela plataforma OnlyFans. Uma revista cristã resolveu entrevistá-la com relação a isso, indagando se ela não percebia nenhuma contradição entre a sua fé em Jesus e a sua intenção de continuar se prostituindo. E nessa entrevista ela fala coisas como o seguinte: embora eu seja cristã, não pretendo largar meu emprego tão cedo. Ela fala como se ela fosse, né, uma secretária, alguma coisa assim, uma professora de escola. Né? Embora seja cristão, não pretendo largar meu emprego tão cedo. Entendo que a minha fé e meu trabalho não se encaixam perfeitamente nas expectativas de todos sobre como um cristão deveria ser. Passei muito tempo refletindo, orando e sendo honesta comigo mesma sobre ambos. O meu relacionamento com Deus é pessoal, contínuo e fundamentado na graça, não na aprovação pública ou na perfeição moral. O cristianismo, para mim, não se trata de fingir que tenho todas as respostas ou de atender aos padrões de outras pessoas, disse ela. Trata-se de sinceridade, crescimento e de confiar que Deus encontra as pessoas onde elas estão, não onde os outros acham que elas deveriam estar. Você não precisa concordar com as minhas escolhas, mas questionar a minha fé ou o meu valor não é algo que eu esteja disposta a fazer. É fácil perceber que seja lá quem foi que pescou essa mulher para o reino de Deus, o fez com linha e anzol, mediante uso de propaganda enganosa. Seja lá quem foi que pregou, e aqui eu coloquei pregou entre aspas, o evangelho, e eu deveria ter colocado o evangelho também entre aspas, a dele Philips, e a batizou. Seja lá quem foi isso, fica claro que essa pessoa ou modificou, ou nem mesmo mencionou o estilo de vida que Deus impõe a todos. Né? Fica claro, quem pregou para essa mulher, quem batizou ela, ou modificou o estilo de vida que Deus impõe a todos, ou então nem mencionou esse estilo de vida. E qual é o estilo de vida que Deus impõe a todos? É imitar a Jesus. Esse é o estilo de vida que Deus impõe a todos. E imitar a Jesus implica obedecer à lei de Deus. Visto que enquanto viveu neste mundo, Jesus em tudo obedeceu à lei de Deus.
E nós não estamos, ao afirmar isso, promovendo algum tipo de salvação pelas obras ou pela obediência à lei de Deus, visto que nós reconhecemos que a única justiça que nos faz aceitáveis a Deus, o Pai, e pela qual somos por Ele justificados, é a justiça de Jesus, a qual Ele conquistou mediante a sua obediência perfeita e constante à lei de Deus durante a sua vida neste mundo, e que foi imputada a nós por Deus, o Pai, quando nós chegamos a crer em Jesus. A nossa obediência à lei de Deus, então, ela não é causa da nossa salvação, ela não é meritória. Mas não sendo causa da nossa salvação, ela é consequência da salvação. Uma vez que, após afirmar que a salvação não é devida às nossas obras, mas ao dom gracioso de Deus, Paulo afirma que o objetivo dessa salvação é a prática de boas obras. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Paulo afirma que as boas obras que os cristãos devem praticar foram de antemão preparadas por Deus o Pai para que nós andássemos nelas. E onde foi que Deus preparou as boas obras que devemos praticar como consequência da salvação que Ele nos deu em Jesus, a não ser na sua lei? Foi ali que Deus preparou as boas obras que devem ser praticadas. E não é sem razão, então, que logo após afirmar que veio não para revogar a lei, mas para cumpri-la, foi logo após afirmar isso que Jesus assevera que também deverão cumprir a lei de Deus todos aqueles que haverão de entrar no reino dos céus. E a gente percebe isso no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 17. A gente nem precisa virar nenhuma página. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A justiça dos escribas e fariseus era e continua sendo incompatível com o reino de Deus e indigna do reino de Deus. E a razão é a seguinte: a justiça deles está fundamentada em tradições humanas que visavam suplantar a lei de Deus. Porque ao contrário do que muitos afirmam, e isso de fato é afirmado por muitos, muitos afirmam que o problema dos fariseus, a disputa de Jesus com os fariseus, é que eles eram exageradamente apegados à lei de Deus. É isso que a maioria dos crentes, inclusive a maioria dos pastores, ensina. O problema dos fariseus é que eles eram extremamente apegados à lei de Deus e Jesus chega dizendo, pessoal, tem que relaxar um pouco, não é assim, não pode ser extremamente apegado à lei de Deus, tem que relaxar um pouco, tem que aliviar um pouco o peso das pessoas, não pode ser assim. É isso que a maioria dos crentes pensa. Mas essa não é a verdade. Ao contrário do que muitos afirmam, o problema dos fariseus não era o seu apego exagerado à lei de Deus, mas a substituição que eles estavam promovendo da lei de Deus pelas suas próprias tradições. Isso pode ser verificado também no Evangelho de Mateus, mas no capítulo 15. E a gente pode abrir lá. Mateus, capítulo 15. A gente pode ler a partir do versículo 1. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo:
Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois, perceba que eles não estão dizendo por que os teus discípulos transgridem a lei de Deus ou a lei de Moisés. Não é isso que eles estão afirmando. Ou não é isso que eles estão perguntando. Eles estão perguntando por que os discípulos de Jesus transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai e nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Em Mateus 15, aqui nós encontramos um Jesus muito diferente daquele do imaginário popular. Um Jesus, de fato, muito distinto daquele que é idealizado por muitos cristãos. Nessa passagem aqui, Jesus está condenando os escribas e fariseus por não imporem a pena de morte ao homem que se recusa a honrar o seu pai e a sua mãe. Deus impõe a pena de morte ao homem que se recusa, ou à mulher também, que se recusa a honrar o seu pai e a sua mãe. E perceba, Deus não impõe a pena de morte à criança que se recusa a honrar o pai e mãe. Deus impõe a pena de morte ao homem adulto ou à mulher adulta que se recusa a honrar o pai e a mãe. E como é que esse homem estava deixando de honrar o seu pai e a sua mãe? Seu pai e a sua mãe envelheceram e na época não havia previdência social. Não havia aposentadoria. A pessoa ela não chegaria no final da vida e ficaria recebendo do governo um salário. Não. Ela não tinha mais condições de trabalhar. Se ela não tivesse economizado durante a sua vida, ela iria ficar sem dinheiro. Então, o que se esperava, o que Deus ordena que seja feito? Deus ordena que os filhos honrem os seus pais, mesmo na velhice deles. E honrar os pais na velhice significa o seguinte: bom, o meu pai e minha mãe agora eles não têm condições mais de trabalhar, eles vão passar fome, eles vão passar necessidades, então eu vou usar os meus bens para ajudá-los. É isso que é honrar pai e mãe, na velhice deles. Segundo a tradição a que aderiram os fariseus e escribas, que estavam... Desculpe, eu vou começar de novo aqui. Segundo a tradição a que aderiram os escribas e fariseus e que estava substituindo e anulando a lei de Deus, o homem que consagrasse a Deus os seus bens, e essa consagração aqui era por uma temporada, por um tempo específico, o homem que consagrasse os seus bens a Deus por uma temporada, ele poderia, sem culpa alguma, desonrar o seu pai e a sua mãe e deixar de cuidar deles na sua velhice. É isso que Jesus afirma, né, no versículo 5. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, aquilo que vocês poderiam aproveitar de mim, eu ofertei ao Senhor. Eu consagrei a Deus aquilo que vocês poderiam aproveitar de mim. Então, eu não posso ajudar vocês porque eu consagrei os meus bens. Porque quando a pessoa consagrava os seus bens a Deus, ela perdia a custódia dos seus bens.
né? Se ela consagrou os bens dela por 5 anos a Deus, por 5 anos, quem iria administrar os bens daquela pessoa seriam os sacerdotes. Isso está na lei de Deus. Os sacerdotes é que iriam, porque os sacerdotes eram aqueles que... Era aquela tribo, né? A tribo de Levi, a tribo que representava todo Israel diante de Deus, a tribo sacerdotal. Então, os bens foram consagrados a Deus, então a tribo sacerdotal iria administrar os bens, iria fazer uso daqueles bens. Pelo tempo que durasse aquela consagração. A tradição dos escribas e fariseus afrontava a lei de Deus pela seguinte razão. O mandamento que ordena a honra aos pais tem prioridade e preferência sobre o mandamento que permite ao indivíduo consagrar a Deus os seus bens. É isso que muitas vezes a gente não percebe. Os mandamentos de Deus, eles não têm todos o mesmo peso. Eles têm pesos diferentes. Em outro momento em que Jesus estava discutindo com os judeus, e o motivo da discussão era porque Jesus havia curado um homem no sábado, os fariseus então estavam dizendo para Jesus, o senhor está quebrando o sábado porque o senhor está trabalhando no sábado. O senhor está exercendo poder no sábado, o senhor está curando doentes no sábado, e isso está quebrantando o sábado. Não pode. Jesus argumenta da seguinte forma, vocês não se lembram na história do nosso povo, quando Davi, ao fugir de Saul, estava com fome, e não havia nada para que ele comesse, então ele comeu daquele pão que só deveria ser comido pelos sacerdotes, e ele comeu sem culpa. Vocês não se lembram disso? O que Jesus está mostrando ali é o seguinte, o mandamento que proíbe o assassinato, não matarás, ele se sobrepõe ao mandamento que proibia que aquele pão especial fosse comido apenas pelos sacerdotes. Se tem alguém passando fome e não há nenhum outro alimento para que aquela pessoa possa comer, então deve ser dado para ela aquele pão que deveria ser dado apenas aos sacerdotes. Por quê? Você não vai deixar a pessoa morrer de fome. Né? Então, você quebra um mandamento para cumprir aquele mandamento que tem preferência. O mandamento que proíbe o assassinato, o mandamento que proíbe o assassinato, ele tem em contrapartida a ideia de que eu sempre devo proteger a vida. Na verdade, o mandamento que ordena não matarás, ele tem como implicação a seguinte, sempre que eu vejo alguém em perigo de morte, eu devo ajudar essa pessoa. Porque se eu tenho a capacidade de ajudar essa pessoa e salvar ela da morte e eu não faço nada, é como se eu tivesse matado ela. Né? Eu estou vendo alguém se afogar e eu sei nadar. Eu sei nadar. Eu tenho a capacidade de salvar aquela pessoa, mas eu prefiro pegar o meu celular e fazer um videozinho para depois postar nas redes sociais. Olha que coisa terrível! Aquele homem lá está se afogando, aquela mulher lá está se afogando. E eu que sei nadar, não faço nada, estou ali filmando, né? Deus considera que eu matei aquela pessoa. Porque eu poderia ter feito algo e não fiz. Então Jesus, nas suas discussões com os fariseus, deixa bem claro que os mandamentos de Deus, eles têm pesos diferentes. E da mesma forma aqui, o mandamento que ordena a honra aos pais, ele tem prioridade e preferência sobre o mandamento que permite ao indivíduo consagrar a Deus os seus bens. Além disso, voltando ao que eu falava antes, Jesus continua na sua discussão com os fariseus, ele continua dizendo o seguinte, vocês não sabem que os sacerdotes
para cumprir a lei de Deus que ordena que todo menino de 8 dias deva ser circuncidado, vocês não sabem que os sacerdotes violam o sábado quando a circuncisão deve ocorrer no sábado? Quando o 8º dia de nascimento daquela criança cai exatamente no sábado, vocês não sabem que os sacerdotes violam o sábado para circuncidar o menino? Quer dizer, o mandamento que ordena a circuncisão tinha mais importância que o mandamento que proibia o trabalho no sábado. De modo que a criança nasceu, o 8º dia de nascimento dela caiu no sábado. Deus não queria que a circuncisão dela fosse adiada para o domingo. Ah, não, a gente não pode circuncidar essa criança no 8º dia, porque o 8º dia é sábado, é hoje. Vem amanhã que a gente circuncida. Deus, não. Não. A circuncisão é mais importante que o sábado. Entre circuncidar uma criança no 8º dia e guardar o sábado, vocês devem sempre circuncidar a criança no 8º dia, mesmo que o 8º dia seja o sábado. Então, de novo, os mandamentos de Deus, eles têm pesos diferentes. Eles não são todos iguais. De modo que, se eu sei que a vida de alguém está em perigo, e a única forma de salvar a vida daquela pessoa é mentir, adivinha só, eu devo mentir. Foi isso que as parteiras fizeram. Né? Elas mentiram para Faraó. Faraó havia ordenado que os meninos hebreus deveriam ser lançados no rio. E elas, temendo a Deus, disseram, não, a gente não pode fazer isso é assassinato. A gente não pode lançar a criança no rio para morrer afogada ou para ser devorada por um crocodilo, né? Porque no rio Nilo há muitos crocodilos. Certamente a criança morreria afogada e então seria devorada pelo crocodilo depois. A gente não pode fazer isso. A gente vai fazer como sempre fez. Vamos ajudar as mulheres hebreias a ter os seus filhos e tudo. E mesmo que nascer um menino, a gente não vai matar esse menino. E isso chegou aos ouvidos de Faraó. Vem cá, eu ordenei que vocês matassem os meninos. E elas mentem. Elas dizem, pô, Faraó, o que acontece é o seguinte, as mulheres hebreias, elas são mulheres vigorosas. Quando a gente ouve que alguma mulher lá entrou em trabalho de parto, quando a gente chega lá, a mulher já ganhou o filho. E daí não tem como a gente arrancar o filho dos braços da mulher e lançar no rio. E o texto, Moisés escreveu que Deus abençoou as 2 parteiras pela mentira que elas contaram. Por quê? Porque o mandamento que ordena preservar a vida, ele tem um peso maior do que o mandamento que proíbe o falso testemunho. Ou então Raabe. Sim, é o seguinte, se eu estou numa crise onde eu preciso salvar alguém, e a única forma de salvar alguém é mentir, por exemplo, na Alemanha nazista, ou quando a Alemanha invadiu a Holanda, né, e teve uma família especial de crentes lá que escondeu os judeus, chegavam os soldados alemães, batiam na porta e perguntavam se havia algum judeu, eles diziam, não tem. E eles estavam mentindo. Tinha judeus escondidos ali. Eles estavam mentindo e eles estavam seguindo o quê? Eles estavam seguindo o exemplo das 2 parteiras. Eles estavam seguindo o exemplo de Raabe, que também mentiu. Ela recebeu os 2 espias. O rei de Jericó lá ficou sabendo que Israel havia enviado espias. E ele disse, vamos pegar esses caras e vamos matar eles. Raabe pega e esconde eles na sua casa.
E quando chega lá os guardas batendo na porta da casa dela, ela diz, olha, eles realmente estiveram aqui, mas eles já foram embora. Eles foram para aquele lado lá, ó. Foi para aquele lado que eles foram. E os soldados acreditaram nela e foram. E procuraram, e não acharam os espias. E Deus também abençoou Raabe. E Deus tanto abençoou Raabe, que Raabe entra na linhagem de Jesus. Quer dizer, Raabe, ela entendeu que os mandamentos de Deus, eles têm pesos diferentes. Agora, certamente eu posso abusar disso, né? Eu posso, de repente, o meu patrão está pedindo para eu mentir aqui para o cliente. E se eu não mentir, o meu patrão não vai gostar e de repente ele não vai me promover, não vai aumentar o meu salário. Então eu vou mentir. Não, aí você está abusando. E agora você não tem mais desculpa porque eu estou dizendo que você está abusando. Então você tem consciência de que você está abusando. Então Deus vai te considerar realmente um mentiroso caso você faça isso. E você não terá desculpa diante de Deus. Mas vamos voltar aqui. Os mandamentos de Deus, eles têm pesos diferentes, de modo que o mandamento que ordena a honra aos pais tem prioridade e preferência sobre o mandamento que permite ao indivíduo consagrar a Deus os seus bens. Ou seja, antes do indivíduo consagrar os seus bens a Deus, ele deveria se assegurar do seguinte: eu tenho o suficiente para honrar os meus pais na velhice deles. Se eu consagrar esses bens aqui a Deus, eu tenho o suficiente para honrar os meus pais na velhice deles? Se sim, eu vou consagrar esses bens aqui e esses outros aqui vão ficar comigo para que eu possa usar no cuidado deles. Se não, o indivíduo primeiro vai ter que cuidar dos seus pais até que eles venham a morrer, e somente então consagrar os seus bens a Deus. Por quê? Porque um mandamento ele tem precedência sobre o outro. Deus fica irado quando alguém resolve, não, eu amo tanto a Deus, Jesus disse, né? Jesus disse, tem que amar mais a Ele, tem que amar mais a Deus do que pai e mãe. Jesus falou isso. Então, eu vou provar o meu amor por Deus. Eu vou provar que eu amo mais a Deus do que os meus pais. Eu vou consagrar a Deus os meus bens e daí eu não vou poder cuidar dos meus pais. Aqui eu estou provando que eu amo mais a Deus. Não, Deus fica irado quando isso é feito, porque esse indivíduo, ele não está provando que ele ama mais a Deus do que a seus pais. Ele está provando que ele ama mais os seus bens do que o próprio Deus e os seus pais. É isso que ele está provando. Porque, quer ver, a pessoa poderia fazer um cálculo, né? A pessoa poderia, meu pai tem 80 anos, eu percebo que ele não vai durar mais de 5 anos. A minha mãe tem 75 e ela também não vai durar mais do que 5 anos. Quer saber? Eu vou consagrar a Deus os meus bens por 5 anos. Porque daí quando eles vierem aqui bater na minha porta, pedir ajuda, eu vou poder dizer, pai, mãe, que pena. Eu consagrei os meus bens a Deus por 5 anos. E agora eu não posso fazer nada. Né? Porque para esse indivíduo, honrar o pai e a mãe na velhice, ajudando os seus pais na velhice, seria um desperdício, seria um prejuízo. Por quê? Porque teria que gastar com médico, com remédio, e esse dinheiro que vai gastar com médico e com remédio não volta. Né? O dinheiro que vai gastar com a cirurgia no hospital e não sei o que, esse dinheiro não volta. As vitaminas, tudo, os suplementos, esse dinheiro não volta, esse dinheiro é perdido.
Então, o que eu prefiro? Eu prefiro desperdiçar os meus bens com os meus pais ou consagrar os meus bens a Deus e depois que terminar o período de consagração, eu vou receber os meus bens intactos. É isso que eu vou fazer. Para não perder os meus bens, para não desperdiçar os meus bens, para não ter esse prejuízo, eu sei que os meus pais não vão durar mais do que 5 anos, eu vou consagrar a Deus os meus bens por 5 anos e eu vou receber os meus bens de volta depois que meus pais tiverem morrido. Eu não vou ter tido prejuízo nenhum, não vou ter desperdiçado nenhum dos meus bens. É isso que estava por trás, é esse cálculo que estava por trás. De modo que a pessoa não estava provando que amava mais a Deus que os seus pais. Não, ela está provando unicamente que ela é avarenta, que ela ama mais os seus bens do que os pais e do que o próprio Deus. Porque se de fato ela amasse mais a Deus, ela obedeceria a Deus. Porque isso que é amar a Deus, né? Amar a Deus é obedecer a Deus. Amar a Jesus é obedecer a Jesus. Aquele que me ama, esse guarda os meus mandamentos. Jesus repete isso várias vezes em João 14, 15 e 16. A forma de provar que ama a Deus é obedecendo a Deus. E o que Deus ordena? Deus ordena que antes de consagrar os bens a Ele, a pessoa deve cuidar dos seus pais. Porque o mandamento que ordena a honra ao pai e à mãe, ele tem um peso maior do que o mandamento que permite ao indivíduo consagrar os seus bens. Ou o mandamento que ordena que o pai de família cuide bem da sua família, ele tem precedência sobre o mandamento que ordena dar ao próximo aquilo que o próximo precisa. Imagina a cena, tá lá, a família tá comendo e a família está comendo a única refeição que eles têm. Entendeu? A criança está comendo o único cacetinho, o único cacetinho que sobrou, o único pão francês que sobrou, é o que o filho está comendo. Aí bate alguém na frente de casa, o pai vai lá atender e diz: ô vizinho, eu tô com fome, o vizinho não tem nada para me dar. Imagina se o pai vai e tira o pão do seu filho e entrega para aquela pessoa. Não? A primeira obrigação daquele homem é cuidar da sua família. Se a única comida que tem ali naquela casa é aquele pão que está sendo comido por aquela criança, o homem deve responder: olha, infelizmente eu não vou poder te ajudar. Porque a única coisa que nós temos aqui para comer, o meu filho está comendo. Eu e a minha mulher, inclusive, a gente resolveu não comer nada essa noite, porque a única coisa que tem é aquela fatia de pão que o meu filho está comendo. Então eu não posso te ajudar. Por quê? Porque o cuidado da família tem peso maior do que o mandamento que ordena ajudar o próximo. Se a despensa está cheia, tranquilo, né? Pega e esquenta aquilo que sobrou do almoço, porque se faltar para vocês sempre podem encomendar uma pizza pelo iFood, né? Tranquilo. Agora, se só tem aquilo ali, é só aquilo ali. Então é isso que Jesus está demonstrando aqui. Os mandamentos de Deus, eles têm pesos diferentes. E primeiro devem ser obedecidos aqueles que têm precedência. Aqueles que têm preferência, aqueles que têm peso maior. Só depois é que devem ser obedecidos os demais mandamentos. Deixa eu continuar aqui, senão a gente não vai chegar onde eu quero chegar com essa pregação. A tradição, então, dos escribas e fariseus criou uma brecha para que a pessoa desonrasse os seus pais, evitando aquilo que essa pessoa poderia entender como um desperdício e um prejuízo. E Jesus condena os escribas e fariseus por permitirem isso. Jesus condena os escribas e fariseus por permitirem que, pela sua tradição, essa pessoa que fizesse isso, que
consagrasse os seus bens a Deus para não cuidar dos seus pais, Jesus estava criticando e condenando os escribas e fariseus por permitirem que isso acontecesse e que essa pessoa ficasse impune. Jesus está dizendo, a lei de Deus ordena que esse homem deve morrer, ele deve ser morto. É isso que Deus ordena. Deus fica tão irado quando isso acontece que ele ordena a morte dessa pessoa. Mas vocês, pela tradição de vocês estão dizendo que não tem nenhum problema. Pode desonrar pai e mãe sem culpa alguma. Se tu consagrou a Deus os teus bens, tu pode desonrar pai e mãe sem culpa alguma. E Jesus está criticando eles por isso. Então, ao contrário do que muitos afirmam, o problema dos fariseus não era o seu apego exagerado à lei de Deus. O problema dos fariseus era a substituição da lei de Deus pelas suas próprias tradições. Essa é a razão pela qual Jesus usa o restante do capítulo 5 de Mateus, dos versículos 21 até o 48, para reafirmar a validade da lei de Deus e purificá-la das tradições humanas que intentavam suplantá-la. E a gente percebe isso toda vez que Jesus afirma, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, lhes digo. Ao se expressar dessa forma, Jesus não estava se contrapondo à lei de Deus em si, Jesus estava se contrapondo, sim, à aplicação equivocada da lei de Deus, causada pela tradição que virtualmente a estava substituindo e anulando. Então, voltando às palavras de Jesus aqui em Mateus 5, versículo 20, aqueles que haverão de entrar no reino dos céus, eles devem demonstrar uma justiça superior à justiça dos escribas e fariseus. Bom, a justiça dos escribas e fariseus tinha como fundamento a sua própria tradição. De modo que a única justiça compatível com o reino dos céus e digna desse reino é aquela que tem como fundamento a lei de Deus, que no contexto histórico aqui de Mateus 5 estava sendo substituída pela tradição de homens. E na lei de Deus, e agora a gente volta a Lily Phillips, na lei de Deus estão proibidas todas e quaisquer imoralidades sexuais. Desde a fantasia sexual que ocorre no coração do indivíduo, que de repente está vendo uma performance no OnlyFans, até o cometimento da imoralidade sexual propriamente dita. Tudo está proibido. De modo que o estilo de vida que Deus ordena a todas as pessoas, que é a imitação de Jesus, e imitar a Jesus implica obedecer à lei de Deus, que dentre outras coisas, dentre outros pecados, proíbe toda e qualquer instância de imoralidade sexual, segue-se, a partir disso tudo, segue-se que a vida de alguém que professa a fé em Jesus deve estar isenta de toda e qualquer imoralidade sexual, o que inclui a prostituição de Lily Phillips. E eu quero fazer uma ressalva aqui. Nós não estamos negando a possibilidade de um cristão verdadeiro eventualmente cometer alguma imoralidade sexual, tal como a fornicação, o adultério ou até a própria prostituição. Nós não estamos negando isso. É possível sim que alguém, um cristão verdadeiro, eventualmente cometa uma imoralidade sexual. Agora, existe uma diferença muito grande entre a imoralidade sexual que é eventualmente cometida e a pessoa que diz, não, eu creio em Jesus, mas eu vou continuar me prostituindo. Você consegue perceber a distinção, né? A diferença. É possível um crente verdadeiro cair no pecado de prostituição? Sim, é possível. Mas cair no pecado de prostituição é muito diferente de eu levantei a mão, eu fiz a oração do pecador, eu fui para frente, eu desci as águas do batismo, e eu vou continuar me prostituindo.
Uma coisa é diferente da outra. Exato. Sim, pelas palavras dela ali que eu li antes, fica claro que ela não vê nenhum problema. Ela vê problema apenas o seguinte: são as outras pessoas que têm problema com o meu estilo de vida. Não é Deus. Dá para perceber pelas palavras dela que ela entende que Deus, Jesus, não tem problema com a prostituição dela. Quem tem problema são as outras pessoas, que são caretas, que são fariseus, que são legalistas. São essas pessoas. E eu não vou permitir que essas pessoas me julguem, ela afirma. Então existe uma grande diferença entre o Filho de Deus, verdadeiro, eventualmente cometer uma imoralidade sexual, e aquela pessoa que se afirma filho de Deus e diz: não, eu sou filho de Deus e a minha profissão é essa. Prostituição. Essa é a minha profissão. Ao rejeitar qualquer incompatibilidade entre a fé que afirma ter em Jesus e o seu intento de continuar se prostituindo, Lily Phillips demonstra desprezar o estilo de vida que Deus, em sua palavra, impõe a todos, inclusive a ela, que é imitar a Jesus na sua obediência à lei de Deus. Então fica claro que, seja lá quem foi que pregou o evangelho para ela e a batizou, fica claro que essa pessoa incorreu em propaganda enganosa. Essa pessoa, ao falar acerca de Jesus para Lily Phillips, incorreu em propaganda enganosa. Ao falar acerca do reino de Deus, incorreu em propaganda enganosa. Ao falar acerca do pecado, se é que o pecado de fato foi mencionado alguma vez, essa pessoa incorreu em propaganda enganosa. Ela não falou aquilo que a Bíblia fala acerca de Jesus, ela não falou aquilo que a Bíblia fala acerca do reino de Deus, ela não falou aquilo que a Bíblia fala acerca do pecado. Não, ela incorreu em propaganda enganosa. Ela promoveu um Jesus falso. Um reino de Deus desregrado, que não tem ordem nenhuma, que o rei de fato não governa. Onde não há governo. Onde não há lei. Fica claro, então, que quem pregou o evangelho, a Lily Phillips, e batizou ela, incorreu em propaganda enganosa, porque tal pessoa, quem quer que ela seja, ao pregar o evangelho para Lily Phillips, essa pessoa ou modificou o estilo de vida que Deus impõe a todos, dizendo: Deus não tem problema com aquilo que tu faz. Né? Deus, Jesus não tem problema com aquilo que tu faz. Ou o estilo de vida que Deus impõe a todos foi modificado, ou então nem mesmo mencionado. Sim, sim. Certamente a igreja que batizou ela ganha bastante mídia, e eu tenho quase certeza que o pastor é o seguinte: ele vai dizer o seguinte: não, Deus não tem nenhum problema com a prostituição, mas tu tem que dar o dízimo. Tu tem que dar o dízimo. Né? O dízimo, isso o pastor não esqueceu de dizer que tem que dar, mas a questão da prostituição, isso aí não. Fica tranquila. Deus não tem nenhum problema com isso. Porque olha só, você não pode afirmar ter pregado o evangelho a um mentiroso se você sequer mencionou ao mentiroso que ele deve se arrepender das suas mentiras. Né? Se você não afirmou isso, você não pode dizer que pregou o evangelho ao mentiroso. Da mesma forma com relação ao ladrão. Você sabe que que aquele homem é um ladrão. Você não pode dizer que pregou o evangelho ao ladrão se você sequer mencionou ao ladrão que ele deve se arrepender dos seus roubos. Ou o adúltero.
Você não pode dizer que pregou o evangelho ao adúltero se você sequer mencionou ao adúltero que ele deve se arrepender dos seus adultérios. Do mesmo modo, você não pode dizer ter pregado o evangelho a uma prostituta se você sequer mencionou à prostituta que ela deve se arrepender das suas prostituições. E o arrependimento da mentira, do roubo, do adultério, da prostituição e de qualquer outro pecado implica necessariamente o abandono do pecado do qual o indivíduo está se arrependendo. Se eu estou me arrependendo da mentira, não faz sentido eu continuar mentindo, né? Se eu continuar mentindo é porque eu não me arrependi da mentira. Se eu continuo me prostituindo é porque eu não me arrependi da prostituição. Logo, de novo, fica claro que seja lá quem foi que pregou o evangelho a Lily Phillips, aqui eu coloquei pregou entre aspas e deveria ter colocado o evangelho também entre aspas, seja lá quem foi que fez isso, incorreu em propaganda enganosa. Pescou essa mulher com linha e anzol. Não com a verdade, e sim com a mentira. Ou por modificar, ou por nem mesmo mencionar o estilo de vida que Deus impõe a todos, inclusive a ela, que é um estilo de vida incompatível com a prostituição. É fácil também perceber que quem pretendeu trazer essa mulher para o reino de Deus incorreu em propaganda enganosa, enfatizando todas as bênçãos que Jesus poderia conceder a ela, sem apontar para os muitos pecados dos quais ela deve se arrepender e fazer restituição a quente direito. Porque ela, na entrevista, ela deixa claro pensar ser objeto da graça de Deus e da salvação promovida pela graça de Deus. Ela entende que está tudo bem com ela. Ela entende que entre ela e Deus, entre ela e Jesus, não há nenhum problema. Ela entende que tudo aquilo que Jesus poderia fazer por ela, Jesus de fato fez por ela. De modo que ela está salva, ela está segura. Ela está no reino de Deus. É isso que ela pensa. Ela pensa que todas as bênçãos que Jesus poderia fazer por ela, Jesus de fato deu a ela essas bênçãos. Mas ao mesmo tempo, pelas suas palavras e obras, ela nega a presença e a operação dessa graça salvadora em sua vida. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, ela nos educa, a graça de Deus, a graça salvadora de Deus, nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Tito 2, versículos 11 ao 14. Ela afirma ser objeto da graça salvadora de Deus e, no entanto, ela demonstra que a graça salvadora de Deus não está presente na sua vida e não fez nada por ela. De modo que fica claro que quem pregou a ela enfatizou tudo aquilo que Jesus poderia fazer para ela, sem, no entanto, apontar para os muitos pecados dos quais ela deveria se arrepender. É fácil também perceber que quem tensionou conquistar Lily Phillips para o reino de Deus incorreu em propaganda enganosa, pois em vez de confrontar a cegueira espiritual que a impede de apreciar a beleza de Jesus, esse indivíduo que pregou para ela, primeiro assumiu o ponto de vista dela, em vez de confrontar a cegueira espiritual dela, que a impede de apreciar a beleza de Jesus, a pessoa que pregou para ela assumiu o ponto de vista dela, segundo o qual não há nada de formoso em Jesus, e então promoveu
uma caricatura de Jesus, um Jesus deturpado com tudo aquilo que é atraente a alguém como ela, que permanece morta em delitos e pecados. Um Jesus que jamais diz a prostituta alguma: vá e não peques mais. Jesus disse isso para a mulher adúltera, em João 8, né? Mas eu estou modificando aqui. Quem pregou o evangelho para Lily Phillips, quem batizou ela, apresentou a ela um Jesus que jamais diz para prostituta alguma: vá e não peques mais. E esse Jesus, que jamais diz a prostituta alguma: vá e não peques mais, esse Jesus nunca diz isso, sabe por quê? Porque ele quer fazer uso daquela prostituta no futuro. Eu estou falando aqui do Jesus caricato, que foi apresentado a ela. O Jesus caricato que foi apresentado a ela, com tudo aquilo que... Um Jesus que foi deturpado, com tudo aquilo que é atraente a alguém que, como ela, permanece morta em suas transgressões e pecados. Esse Jesus, ele nunca diz à prostituta: vá e não peques mais, pela seguinte razão: ele quer fazer uso da prostituta. Ele quer se juntar a ela na prostituição. É por isso que ele diz: vá e não peques mais. Porque quando alguém idealiza e prega um Jesus que não diz aos pecadores: vá e não peques mais, esse Jesus idealizado e pregado, ele se tornou cúmplice dos pecadores. O Jesus que chega no mentiroso e não diz para o mentiroso: vá e não peques mais, se tornou cúmplice do mentiroso. O Jesus que chega no ladrão e jamais diz para o ladrão: vá e não peques mais, se tornou cúmplice do ladrão. O Jesus que chega no adúltero e jamais diz para o adúltero: vá e não peques mais, se tornou cúmplice do adúltero. O Jesus que chega na prostituta e jamais diz: vá e não peques mais, se tornou cúmplice da prostituta. E um Jesus cúmplice dos pecadores é um Jesus que se junta aos pecadores no cometimento de pecados. De modo que o Jesus que foi apresentado a Lily Phillips é um Jesus que poderia participar com ela de alguma dessas performances que ela faz no OnlyFans. Esse é o Jesus que foi apresentado a ela. Isso é blasfemo, né? Porque em 1 Coríntios 6, Paulo diz: olha, vamos abrir lá em 1 Coríntios 6, eu não quero citar errado aqui. Vamos ler a partir do versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não por certo. Quer dizer que Paulo está dizendo o seguinte: vocês são membros de Cristo. Isso quer dizer que se vocês, sendo membros de Cristo, se juntarem a uma prostituta, vocês estarão juntando de forma espiritual Jesus com a prostituta. É como se Jesus estivesse participando daquele ato ali. Porque vocês são membros de Jesus. Vocês fazem parte do corpo de Cristo. Ao se juntarem com a prostituta, é como se Jesus estivesse junto ali naquela cama de prostituição. E quando Paulo responde aqui não por certo, ele está dizendo o seguinte: não pode, isso não pode ser verdade, a gente não pode agir deste modo, porque é extremamente blasfemo afirmar que Jesus se juntaria a uma prostituta na sua prostituição. Mas é exatamente esse Jesus que foi apresentado para Lily Phillips. Um Jesus que, em última instância, se junta a ela.
Você percebe como pescar pessoas para o reino de Deus com linha em anzol, incorrendo em propaganda enganosa, produz muitas coisas diferentes, menos o essencial, menos aquilo que se deseja. Porque o que se deseja e o essencial é trazer salvação às pessoas e conduzi-las para o reino de Deus. E, no entanto, isso é o que não é alcançado. Se pregou, entre aspas, o evangelho, entre aspas, Jesus, entre aspas, para Lily Phillips, convenceram ela a levantar a mão, convenceram ela a ir para frente, convenceram ela a fazer a oração do pecador, convenceram ela a descer as águas do batismo. E, no entanto, nada aconteceu. Aconteceu tudo, menos aquilo que se deseja que aconteça, que é a salvação da pessoa. Que é a pessoa entrar no reino de Deus, de fato. Porque está mais do que evidente que a profissão que ela faz em Jesus é falsa. Né? Está mais do que evidente que, nas palavras de Jesus, ela não viu o reino de Deus e muito menos entrou nesse reino. Do que adiantou, então, tentar atraí-la para o reino de Deus com linha em anzol? Exatamente. Exatamente. Segundo Jesus, ela foi feita filha do inferno 2 vezes mais do que ela já era. Porque agora, para todos os efeitos, para ela está tranquila. Disseram para ela, tu precisa de Jesus para entrar no céu. Tu precisa de Jesus para entrar no céu. E ela aceitou Jesus. Ela aceitou o Jesus que apresentaram para ela. E agora ela pensa que está tudo tranquilo. Quando alguém chegar e pregar para ela, não, tu precisa de Jesus, ela vai dizer, mas não, eu tenho Jesus. É capaz ainda de pregar para os seus colegas de profissão, entre aspas, vocês precisam de Jesus, e vocês nem sabem, Jesus é tão maravilhoso. Jesus, inclusive, quer ver? Depois que eu me converti a Jesus, eu comecei a ganhar muito mais no OnlyFans. Isso quase serve como um testemunho da Universal. Né? Porque o testemunho da Universal é o seguinte, depois que eu fui para a Universal, assim, ó, Deus está me abençoando, assim, ó. Até eu duvido de tanto quanto Deus está me abençoando. Ela pode gravar um vídeo perdido Macedo. Olha, depois que eu aceitei Jesus aqui, ó, a minha conta no OnlyFans já estava bombando agora aqui, ó. Deus está me honrando. Deus está me honrando, porque eu tô honrando Ele com o meu corpo. Claro que não, mas eu estou honrando Ele e Ele está me honrando de volta. Né? Mas agora pensa o que Deus... O que Jesus será pensa de quem pregou para ela? E de quem batizou ela? Né? Porque seria melhor. Se é para pregar dessa forma, é melhor que não pregue, então. É por isso que Paulo afirma a Tito que há pessoas que convém calar a boca. Né? Exatamente. Está pregando um outro evangelho? É anátema, maldito. Agora, a mulher já era filha do inferno, pelas suas obras, pelos seus pecados, agora ela é 2 vezes mais filha do inferno. Ela é 2 vezes mais merecedora do inferno do que ela já era antes. E tudo porque quem pregou a ela tentou pescá-la para o reino de Deus com anzol, com linha em anzol.
incorrendo em propaganda enganosa. Tudo porque quem pregou a ela não exigiu dela o tipo de arrependimento de pecados que efetivamente desiste de pecar. Certamente o arrependimento de pecados nem mesmo foi mencionado. Tudo porque quem pregou a ela não exigiu dela a espécie de fé a espécie de fé em Jesus que imita a Jesus na obediência à lei de Deus. Se você intentar pescar para o reino de Deus os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos com linha e anzol, o resultado vai ser o mesmo. Isso, linha e anzol é o engano, é a propaganda enganosa. Por quê? Porque quando tu vai, agora estou falando de uma pescaria verdadeira, tá? Quando tu vai pescar com linha e anzol, tu está enganando o peixe. Quando tu pesca com a rede, não existe engano nenhum, né? Tu joga a rede e a rede pega aquilo que está... Jogou a rede naquela região ali, os peixes que estiverem naquela região, eles vão ser pegos, capturados pela rede. Nenhum peixe foi enganado ali. Eles tiveram um azar de estar naquela região, né? Mas eles não foram enganados. Eles não viram uma coisa assim, almoço grátis, eu vou lá, pum, a bocanha e fica com o anzol preso na boca. Não. Não ocorreu engano nenhum. A linha e o anzol é propaganda enganosa, é mentira, é engano, é falso testemunho. Tu está dizendo que é uma coisa quando na verdade é outra. Então, de novo, se você intentar pescar para o reino de Deus os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos com linha e anzol, não será para o reino de Deus que você os estará atraindo. Você não vai atrair eles para o reino de Deus e você não conquistará eles para a salvação que há em Jesus. Não. O resultado vai ser o mesmo da Lily Phillips. Por quê? Porque você está prestando falso testemunho acerca de Jesus, do reino de Deus, do evangelho, da realidade do pecado. Você está mentindo. Você está dizendo que é uma coisa quando na verdade é outra. Se você incorrer em propaganda enganosa, à medida em que prega o evangelho a eles, aqui eu me lembrei de colocar o evangelho entre aspas, você os fará 2 vezes mais merecedores do inferno do que eles já são. E certamente não é isso que você quer. Então, faça como Jesus e jamais pesque pessoas para o reino de Deus com linha e anzol. Imite a Jesus e pesque pessoas para o reino de Deus com rede, jamais incorrendo em propaganda enganosa ao pregar o evangelho aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Ao pregar o evangelho aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, não apenas mencione, mas de fato ressalte o estilo de vida que Deus impõe a todos, inclusive a eles, que é a obediência à lei de Deus. E à medida em que você ressalta isso, deixe bem claro que nem mesmo a melhor de todas as pessoas tem a capacidade de se adequar a esse estilo de vida. Nem mesmo a melhor de todas as pessoas tem a capacidade, de fato, de obedecer à lei de Deus com a perfeição e a consistência que Deus exige. E então aponte para Jesus. E tudo que ele fez a favor dos pecadores que Deus destinou para a vida eterna. Como ele obedeceu de forma perfeita e consistente à lei de Deus durante a sua vida, conquistando para si mesmo e para aqueles que nele creem uma justiça perfeita, e como ao morrer, ele suportou a maldição dessa mesma lei, oferecendo a sua vida a Deus como sacrifício vicário, expiatório e propiciatório, para que os pecadores que nele creem sejam perdoados. Ao pregar o evangelho aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, enquanto enfatiza essas bênçãos, enquanto você enfatiza para eles essas bênçãos, aponte para todos os pecados dos quais eles devem se arrepender e fazer restituição. Porque foi isso que não fizeram com a Lily Phillips. Apontaram para ela apenas aquilo que Jesus poderia fazer, sem apontar para os pecados dos quais ela precisava se arrepender. E você não deve fazer isso.
Aponte para as bênçãos que Jesus concede aos pecadores, mas ao mesmo tempo você aponta para as bênçãos, aponta para os pecados dos quais os teus ouvintes devem se arrepender. Ao pregar o evangelho a eles, jamais assuma o ponto de vista deles, segundo o qual não há nada de formoso em Jesus, porque se você assim o fizer, você necessariamente promoverá uma caricatura de Jesus, um Jesus deturpado com tudo aquilo que é atraente àqueles que estão mortos em delitos e pecados. Pelo contrário, ao pregar o evangelho aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, você deve confrontar a cegueira espiritual que os impede de apreciar a beleza de Jesus. E talvez você esteja pensando, peraí, o cântico do servo sofredor, lá em Isaías 53, esse cântico não afirma categoricamente que Jesus não tinha boa aparência, nem formosura, e que ao olharmos para ele não havia nenhuma beleza que nos agradasse? Por acaso não está escrito lá isso? Se está escrito lá isso, qual é o sentido de confrontar a cegueira espiritual que impede os meus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos de apreciar a beleza de Jesus, se a própria Bíblia afirma que não havia beleza em Jesus para ser apreciada? O que é necessário entender é que essa parte do cântico do servo sofredor foi escrita do ponto de vista dos pecadores que amam os seus pecados. Eu vou ler para vocês aqui rapidamente. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura, olhamos para ele, mas não havia beleza nenhuma que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa parte aqui foi escrita do ponto de vista dos pecadores que amam os seus pecados. E do ponto de vista dos pecadores que amam os seus pecados, daqueles que andavam desgarrados como ovelhas e desviavam-se pelos seus próprios caminhos, do ponto de vista desses pecadores, não há nada de belo em Jesus. Porque Jesus representa tudo aquilo que eles odeiam. Eles amam os seus pecados e por amarem os seus pecados, eles odeiam a luz de Jesus, porque a luz de Jesus vem e ilumina os pecados deles. Eles preferem as trevas. Então, quando o texto afirma que não há nada de formoso em Jesus, não há nada de belo em Jesus, isso está sendo afirmado do ponto de vista dos pecadores que amam os seus pecados. Do ponto de vista daqueles que ainda não foram convertidos a Jesus, não há nenhuma beleza em Jesus. Em Jesus não há nada que agrada. E nós estávamos nessa posição. Mas a cegueira espiritual que nos impedia de apreciar a beleza de Jesus, essa cegueira espiritual ela foi removida de nós pelo Espírito Santo, razão pela qual nos convertemos a Jesus mediante o arrependimento de pecados e fé no Filho de Deus. Os seus familiares, amigos, vizinhos conhecidos, eles somente se converterão a Jesus quando o Espírito Santo remover a cegueira que os impede de apreciar a beleza de Jesus também. E você deve cooperar com o Espírito Santo nessa obra. Razão pela qual você não pode, não deve assumir o ponto de vista deles.
Porque você não está mais cego. Os seus olhos foram abertos para apreciar a beleza de Jesus, né? Então você não pode assumir o ponto de vista de alguém que permanece cego. Você não pode assumir o ponto de vista de alguém que ao olhar para Jesus não enxerga em Jesus beleza alguma. Você não pode assumir o ponto de vista dessas pessoas, porque se você fizer isso, você não vai apresentar Jesus como ele é. Se você assumir o ponto de vista daqueles que ainda estão mortos em delitos e pecados, você vai querer modificar Jesus para tornar Jesus atraente a eles. É isso que você vai fazer. E daí no final você vai terminar com uma Lily Phillips, né? Talvez o teu parente, a tua parente, talvez não se prostitui como a Lily Phillips. Mas certamente eles cometem outros pecados. E você, no final das contas, você não quer que essa pessoa aceite a Jesus e continue cometendo os mesmos pecados e diga, não. Jesus não tem nenhum problema com isso. Não, você quer que a pessoa, de fato, creia no Jesus da Bíblia. Então, não assuma o ponto de vista deles. Não, em vez de assumir o ponto de vista deles, com a tua pregação, confronte a cegueira espiritual que os impede de apreciar a beleza de Jesus. E como é que você vai confrontar essa cegueira espiritual? Apontando para os pecados que essas pessoas tanto amam e demonstrando a maldade desses pecados. E como é que você demonstra a maldade dos pecados que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos tanto amam? Simples. Digamos que o teu familiar é um mentiroso. Sempre quando ele está no meio de um problema, ele consegue resolver o problema com a mentira. Vira o jogo. Diz o seguinte, e se alguém mentisse para ti? Como é que tu ia te sentir? Tu não ia ficar irritado? Tu não ia ficar furioso se alguém fizesse contigo aquilo que tu está fazendo com outro lá? Tu não ia ficar furioso? Não mente para mim. Eu sei que tu vai ficar furioso. E sabe por que tu vai ficar furioso? Porque tu tem consciência de que o que tu está fazendo é mal. Tu tem consciência de que mentir é uma maldade. É por isso que tu fica furioso quando alguém mente para ti. Ou então, e se alguém roubasse de ti? Da mesma forma como tu está roubando do outro. Tu não ia ficar irritado? De repente tu não ia ir para cima daquela pessoa e de repente até atentar contra a vida daquela pessoa? Eu sei que tu ia porque eu conheço, tem pavio curto. Se alguém fizesse contigo aquilo que tu está fazendo com os outros, tu ia dar um jeito de tentar acabar com a vida dessa pessoa. E tu tem essa reação, essa vontade de acabar com a vida da pessoa que roubou de ti, porque tu sabe que o roubo é uma maldade. Não deve ser feito. E o mesmo você pode fazer com qualquer pecado. Você conhece alguém que está traindo o seu cônjuge. Vira o jogo e diz, e se o teu cônjuge te traísse? Não ia ficar decepcionado, não ia ficar triste, não ia ficar irritado, não ia fazer como a gente sempre ouve, né, em notícia, né? E pior que é o seguinte, a mulher trai o cara mata o amante então morre, perde a vida, o cara vai preso pelo assassinato e a mulher continua livre, né, para continuar fazendo das suas. Né? O jeito de trair, o jeito de lidar com um traidor seria o seguinte: bom, tu ama tanto lá o teu amante, então pega as suas roupas aqui e vai embora. Vai lá pro teu amante. Né?
Esse é o jeito de... Tu não acaba com a vida lá do outro cara e tu também não vai preso por ter acabado com a vida do outro cara. Né? Já que tu não consegue viver sem ele, então vai viver a tua vida com ele. Mas vira o jogo. Teu familiar está traindo a esposa ou está traindo o esposo? Coloca ele na posição de ser o traído. E demonstra essa raiva que tu sentiria. É a prova de que a traição, o adultério, é uma maldade. Você deve fazer isso até que eles fiquem cientes da sua cegueira espiritual, até que eles caiam em si e percebam, é mesmo? Isso provavelmente não vai acontecer na primeira vez que você apontar a maldade do pecado que eles tanto amam. Você vai ter que fazer várias e várias vezes até que a pessoa comece a cair em si. E de fato perceba, é mesmo, é verdade isso. Não crie desculpas para o pecado dos seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, e não permita que eles criem desculpas para os seus próprios pecados. Porque se você criar desculpas, você está jogando contra Jesus, você está jogando contra o teu objetivo. O teu objetivo é salvar aquelas pessoas, mas quando você cria desculpas, você está dizendo, não, realmente tu tinha razão em agir daquela forma. Ou se tu permite que as pessoas apresentem desculpas para os seus pecados, você está fazendo o mesmo. Qualquer desculpa que a pessoa crie, você deve ir lá e tirar a desculpa da pessoa. Em suma, pregue o evangelho aos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos como Jesus. E como é que Jesus pregava? Jesus pregava o evangelho exigindo duas coisas essenciais. O tipo de arrependimento de pecados que efetivamente desiste de pecar. Não um tipo de arrependimento de pecados que... eu estou arrependido da mentira, mas eu vou continuar mentindo. Não. Exija o tipo de arrependimento de pecados que desiste de pecar. E a espécie de fé em Jesus que o imita na obediência à lei de Deus. E é isso que nós queremos dizer com pescar pessoas para o reino de Deus com rede e não com linha e anzol. Porque se pescar pessoas para o reino de Deus com linha e anzol implica incorrer em propaganda enganosa acerca de Jesus, o seu reino e da realidade trágica dos pecadores, pescar pessoas para o reino de Deus com rede significa pregar o evangelho do mesmo modo que Jesus e os apóstolos pregaram, sem fazer concessão alguma. Sem modificar nada. Sem diminuir e sem acrescentar. Simplesmente como ele é. Como está ali na Bíblia. Prega como é. Isso é pescar pessoas para o reino de Deus com rede. Você não está tentando atrair pessoas com uma propaganda enganosa. Não, você simplesmente joga a rede e aquilo que a rede pegar é aquilo que Deus está abençoando através daquela pregação. As pessoas que forem capturadas pela rede do Evangelho, pela rede do Reino de Deus, elas serão capturadas não porque elas foram enganadas. Não porque elas ouviram alguma coisa mentirosa e, na verdade, a verdade era uma coisa completamente diferente. Não. Elas simplesmente foram capturadas. A rede foi lançada e a rede capturou elas para o Reino de Deus. Foram capturadas pela verdade. Elas não foram enganadas. Elas não foram iludidas. Elas não foram vítimas de uma propaganda enganosa. É isso que nós queremos dizer com pescar pessoas para o reino de Deus com rede. Pregue o evangelho tal como ele é. Anuncie Jesus tal como ele é. Pregue o reino de Deus tal como o reino de Deus é apresentado na palavra de Deus.
sem enfeitar, sem modificar. Não. Pregue como é. Pregue o evangelho aos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, exigindo deles duas coisas essenciais: o tipo de arrependimento de pecados que efetivamente desiste de pecar e a espécie de fé em Jesus que o imita na obediência à lei de Deus. É dessa forma e somente dessa forma que você vai, de fato, conquistar os pecadores que ama para a salvação que há em Jesus e atraí-los para o reino de Deus. Do contrário, você estará fazendo várias Lily Phillips. Pessoas que pensam que, agora eu sou crente, agora eu sou cristão. Agora eu estou indo na igreja. É mesmo, é. E a tua vida mudou? Não. Jesus não tem problema com o meu estilo de vida. Não é isso que você quer, né? Porque se você fazer alguém filho do inferno 2 vezes mais do que já era, fazer alguém 2 vezes mais merecedor do inferno do que aquela pessoa já era, não é algo bom. Não adianta de nada você conquistar a pessoa para Jesus, mas ser um Jesus falso. Se você conquista a pessoa para o Jesus falso, aquela pessoa, você vai estar garantindo que aquela pessoa vai sofrer mais do inferno. Porque esse é o sentido de ser feito 2 vezes mais filho do inferno do que já era. Não apresente um Jesus falso, porque você não vai conseguir nada com isso. Apresente o Jesus da Bíblia. Não pregue ou não pesque pessoas com linha e anzol. Pesque pessoas com rede. Exija delas o tipo de arrependimento de pecados que efetivamente desiste de pecar e a espécie de fé em Jesus que o imita na obediência à lei de Deus. Amém.